Olá, pessoal! Eu sou a professora Adna e hoje vamos para a nossa quarta aula de introdução à enfermagem. Procedimentos de enfermagem em unidades hospitalares. Falando um pouquinho dos processos de limpeza dentro do ambiente hospitalar, nós temos a limpeza concorrente, que é a limpeza realizada diariamente na unidade do paciente. A limpeza de chão, janelas e banheiro é realizada pelo serviço de limpeza. Já a higiene, a limpeza concorrente, ela pode ser realizada pelo profissional da enfermagem, que é aquela limpeza da mesinha de cabeceira do paciente, da onde ele faz as suas refeições. Então, essas limpezas concorrentes pode ser feita sim pelo profissional da enfermagem. Os materiais e equipamentos de uso do paciente são limpos pela equipe de enfermagem com um pano embebido com álcool a 70% ou qualquer desinfetante hospitalar padronizado pela instituição. E sempre após o banho ou sempre que tiver necessidade, tiver sujidade no local. Já a limpeza terminal, a limpeza é realizada após a alta do paciente, transferência ou óbito do paciente, inclui a limpeza de chão, paredes, janelas, banheiro, sofá, cama, sofá de acompanhante, armários, mesa de refeição. E esta é uma lavagem completa desses itens, então é sempre realizado pela equipe de higienização, equipe de limpeza do hospital. Agora, vamos abordar alguns procedimentos de enfermagem. Vamos falar do momento do banho. Dentro de um ambiente hospitalar, para com os pacientes, existem alguns tipos de banho. Banho de aspersão, que é o banho realizado no chuveiro, banho de imersão, que é o banho de banheira, e o banho no leito. Também é importante lembrar que nós temos um padrão para seguir de limpeza durante o processo do banho. Então, é sempre céfalo-caudal, céfalo-cabeça para baixo. Então, primeiramente, você vai higienizar a face, o pescoço e o peito do paciente. Higieniza braços e axilas esquerdo, braço e axila direito, as partes íntimas. Depois, você desce para as perna direita, perna esquerda, costas e nádegas. Porque quando você vira o paciente, você já higieniza, já lava as costas e também as nádegas do paciente. Então, nós temos sempre que seguir esse processo de limpeza durante o banho. É sempre de cima para baixo. Vamos falar do banho no leito. Precisamos utilizar alguns equipamentos necessários, alguns materiais. Então, são equipamentos para a troca de roupa de cama, colcha, cobertor, lençol de cima, o lençol móvel, o lençol impermeável, se for o caso, o lençol de baixo, fronha. Vamos utilizar luvas de procedimentos, toalha de rosto, toalha de banho, 2 luvas de banho ou compressas para você passar o sabão e higienizar o paciente, camisola, bacias de banho ou balde, jarros de água com água quente, sabonete antisséptico, comadre ou papagaio, né, para higienizar, para lavar as partes íntimas do paciente. E biombo, se necessário. O que é esse biombo? O biombo é uma proteção que vai deixar o paciente em um ambiente confortável. Você não vai fazer exposição desse paciente. Este biombo pode ser em formato de cortina, que você vai isolar o paciente da visão de outros pacientes. Então, você vai manter uma privacidade deste paciente. E também o saco de hamper. O que é o hamper? Hamper é um saco onde você vai colocar as roupas sujas do momento do banho. Então, sempre antes de iniciar o procedimento, você vai recolher todo o material necessário que você vai utilizar para o banho, vai aquecer a água, e aí você vai orientar o paciente sobre o procedimento, vai colocar biombos, se for necessário, para deixar o ambiente mais privativo para o paciente, fechar janelas, portas, desocupar uma mesa de cabeceira, porque você vai precisar de apoios para colocar os seus baldes, bacias, calçar luva de procedimento,
oferecer sempre uma comadre ou papagaio antes de iniciar o banho, porque vai que o paciente tenha necessidade de apresentar uma diurese. Vai desprender a roupa de cama, retirar colcha, cobertor, travesseiro, camisola, deixando sempre o paciente protegido com um lençol. Vai abaixar a cabeceira da cama, caso seja possível, colocar o travesseiro sobre o ombro, ocluir os ouvidos, colocar a bacia na cabeça, aí você vai lavar os cabelos, fazer uma higiene oral. Lembra, sempre de cima para baixo, né? Então, se for o caso, eu lavo meu cabelo, faço uma higiene oral, vou molhar as luvas de banho, retirando o excesso de água. Pode ser luva de banho, pode ser uma compressa para você lavar o paciente. Vai lavar os olhos do paciente, utilizar água limpa para lavar cada olho, tem que lavar o olho, um olho por vez, sempre lavar os olhos, lavo um olho, higienizo minha mão, lavo o outro olho do paciente. Ensaboar pouco e secar com uma toalha de rosto, colocar a toalha de banho sobre os braços do paciente e lavá-lo no sentido do punho para as axilas. Então, eu sempre vou lavar os braços do paciente, começando do punho para a axila. Vou enxaguar e secar com toalha, repetir sempre essa mesma operação no outro braço. Vou colocar a toalha de banho sobre o tórax do paciente, cobrindo até a região púbica para não expor demais esse paciente. Então, com as mãos, vou suspender a toalha e com a outra eu vou lavar o tórax, o abdômen, enxaguar, secar e cobri-lo com lençol. Vou lavar as pernas, fazendo movimentos passivos nas articulações, movimentos circulares, massageando. Também já vou massagear as proeminências ósseas e panturrilha. Vou molhar as luvas de banho, retirando o excesso de água. Flexionar o joelho do paciente, lavar os pés, secar entre os dedos, colocar o paciente no decúbito lateral, com as costas voltadas para você, protegendo com uma toalha. Eu vou lavar, enxugar e secar, fazendo uma massagem de conforto. Depois, eu coloco o paciente na posição dorsal, coloco a toalha de banho e a comadre sobre o paciente. Eu vou oferecer a luva de banho para o paciente para que ele mesmo possa fazer a sua higiene íntima. Porém, se o paciente tiver alguma limitação, quem tem que fazer essa higiene íntima é o profissional. Se o paciente não tiver nenhuma limitação, calça uma luva no paciente e deixa que ele mesmo faça a sua higiene íntima. Vai lavar as mãos do paciente, né? Lava as suas mãos, troca de luva, veste a camisola no paciente, troca a roupa de cama, recoloca o travesseiro, deixa o paciente sempre numa posição confortável após o banho. Lembrando sempre que banho no leito normalmente é um banho um pouco demorado. Então, tem que tomar cuidado para que esse paciente não tenha uma hipotermia. Nós temos que lembrar que o paciente ele vai estar pelado, sem nenhuma roupa por cima dele, cobrindo ele, e você vai estar com uma jarra de água quente. Essa jarra de água ela pode esfriar. Então, esse banho tem que ser um pouco mais rápido, não pode utilizar tanta água, senão vai cair muita água no chão. Então, a gente tem que moderar o consumo de água para você não encharcar muito o leito do paciente e se tornar um leito muito difícil para você realizar as trocas de cama, né? As trocas da roupa de cama. Então, o procedimento de banho no leito, você tem que não ir sozinho, sempre com 2 profissionais, para que não corra nenhum risco do paciente de cair durante a manipulação, movimentação durante o banho no leito. Também é muito importante eu saber realizar o procedimento de higienização do couro cabeludo. O couro cabeludo do paciente. Eu vou lavar a cabeça do paciente. Então, eu vou pegar todo o material de banho no leito do paciente, incluindo uma bacia ou um balde para despejar a água, porque você vai precisar de um apoio para a cabeça do paciente, você vai usar muita água para enxaguar os cabelos, né? O procedimento em si é antes do banho do paciente. Eu coloco um lençol, um saco impermeável sobre a cabeça do paciente,
tiro o travesseiro, vou umedecer os cabelos, ensaboar os cabelos com shampoo, enxaguar os cabelos, deixando escorrer bem a água pelo impermeável até a bacia e o balde, enxugar os cabelos com toalha, depois, se necessário, muitas instituições utilizam o secador como padronização, né? E vai pentear o cabelo dos pacientes após o término. Então, o paciente que fica muito tempo internado, nós temos que lembrar que tem que ser feita essa higienização do couro cabeludo e em alguns momentos eu sim vou precisar me equipar para lavar a cabeça do paciente, lavar toda a região do couro cabeludo e cabelos do paciente. Nós temos também o banho de aspersão. O banho de aspersão é quando levamos o paciente para o banheiro. Pode ser o paciente deambulando sozinho, andando sozinho, ou deambulando, andando com auxílio, ou também pode ser com o uso de uma cadeira higiênica. Essa cadeira higiênica é especificamente para a realização de banhos. Então, você vai tirar toda a roupa do paciente, vai colocar o paciente numa cadeira de banho e vai levá-lo até o banheiro e iniciar o banho do paciente. Depois que a gente faz o banho do paciente, a gente também tem que lembrar do quê? Realizar uma higiene oral. A higiene oral deve ser realizada sempre após as refeições e também após o banho. E nós, profissionais da enfermagem, temos que lembrar desse procedimento e realizá-lo no momento adequado. Como material, vou precisar de uma escova de dente, de uma pasta de dente ou outro produto que faça a limpeza dessa região, um copo descartável com água, uma toalha de rosto, uma cuba-rim, uma espátula, abaixador de língua que nós chamamos, um canudo se for necessário, um lubrificante labial que pode ser vaselina, manteiga de cacau, o antisséptico oral, uma luva de procedimento e gaze. Durante a higiene oral, eu tenho que observar a língua do paciente, né? E tenho também que fazer a limpeza dessa língua do paciente, porque muitas vezes podem ficar com crostas de alimentos. Então, nós temos que higienizar a língua do paciente. Alguns pacientes não conseguem utilizar a escova de dente, por várias razões. Por motivo também que não tem escova de dente, mas por motivo de não ter, a boca está muito fragilizada e a escova de dente pode machucar a mucosa do paciente. Então, nesses casos, a gente utiliza um outro procedimento que chamamos de bonequinha. O que é essa bonequinha? Nada mais é que uma lâmina de gaze, né? Uma gaze enrolada num abaixador de língua, né? E a gente gruda isso com uma esparadrapo ou fita crepe. E aí, você vai utilizar essa bonequinha para limpar a boca do paciente. Eu pego essa bonequinha, vou umedecê-la com antisséptico oral e aí eu vou limpando a boca do paciente. Então, essa bonequinha é muito utilizada, principalmente em paciente entubado, né? Que aí você não pode colocar as suas mãos dentro da boca do paciente, né? Para você limpar a boca do paciente. Então, você vai colocar essa bonequinha. Quando a gente fala de canudo, se necessário, por quê? Alguns pacientes, eles estão conscientes, eles conseguem até fazer higienização oral, mas eles não têm força ou não conseguem beber a água, então a gente vai utilizar o canudinho para que ele possa tomar água e fazer o seu enxágue bucal sozinho. Nós temos sempre que envolver o paciente no cuidado dele e sempre estimular para que o paciente tenha condições de fazer ele mesmo o procedimento. Então, para a realização da higiene oral, paciente com pouca limitação, eu tenho sempre que colocar esse paciente em posição de Fowler e com a cabeça lateralizada, proteger o tórax com uma toalha de rosto, colocar a cuba-rim sob a bochecha do paciente, ao lado da bochecha do paciente, solicitar para que ele abra a boca ou abri-la com o auxílio de uma espátula. Utilizar a escova com movimentos da raiz em direção às extremidades dos dentes. Fazer cerca de 6 a 10 movimentos em cada superfície dental, com pressão constante nesta escova. Escovar a gengiva, palato, língua, se o paciente não puder fazê-lo sozinho.
oferecê-lo para que o paciente coloque isso tudo ainda molhado, né? O paciente vai fazer a escovação, você vai oferecer a escova de dente para o paciente com a escova de dente já molhada para que ele consiga tentar fazer essa escovação. Repetir esse procedimento de superfície de língua, né? Tracionando a língua com a espátula protegida com gaze, né? Que é a famosa bonequinha. Então, você vai umedecer a bonequinha numa solução, que é a solução de enxaguante bucal, para você lavar a língua do paciente. Oferecer um copo de água para que o paciente consiga fazer um bochecho, para ele enxaguar a boca. Vai utilizar canudo se necessário, vai orientar o paciente sobre a higienização das próteses dele, se ele utilizar. E aí, se ele utilizar a prótese, você vai pedir para que ele retire a prótese dentária dele. E aí, a gente vai colocar a prótese dentária numa cubarrim e vai fazer todo o processo de higienização oral e também a escovação da prótese dentária do paciente. Para fazer a higiene íntima no paciente, eu vou utilizar comadres, luvas de procedimento, jarro com água, toalha, papel higiênico, sabonete e muitas vezes um biombo para proteger o local, trazer privacidade para este paciente. Eu tenho sempre que, vou fazer o procedimento, oriento o paciente sobre o procedimento, calço minhas luvas, vou posicionar a comadre do paciente, né, a comadre no paciente, vou fazer uma limpeza primeiramente com papel higiênico, se for necessário, depois eu vou umedecer toda a região pubiana, ensaboar a região, enxaguar a região, tirar a comadre, enxugar o paciente, deixar o paciente confortável e retirar as luvas. Tenho sempre que lembrar, né? Mulher, vou limpar, né? Pequenos lábios, grandes lábios, toda a parte de vulva, limpar no sentido do períneo para o ânus, então de frente para trás. O homem, não posso esquecer de abaixar a glande do homem, higienizar toda essa região em movimentos circulares, né, para que não tenha nenhum tipo de infecção nessa região. Vamos falar agora do preparo do leito do paciente. Nós temos a cama aberta. O que é considerado uma cama aberta? É quando a cama, o leito, está preparado para receber o paciente. Quando este paciente está internado no setor. Então, nós vamos utilizar 2 lençóis, fronha, travesseiro, colcha, edredom ou um cobertor, de acordo com a necessidade. E eu tenho que lembrar do quê? Com a cama já limpa, né? Eu tenho sempre que higienizar essa cama. Então, eu vou higienizar a cama do paciente, eu vou colocar os lençóis, eu vou trocar travesseiro. E é importante lembrar que a colcha, o cobertor, lençol, tem que ser sempre aberto na lateral em que o paciente vai entrar na cama dele. Então, esta foto, essa imagem representa uma cama aberta. Nós temos a cama de operado, que é o leito preparado para receber o paciente no pós-operatório imediato, né? Para isso, eu vou utilizar 2 lençóis, fronhas, travesseiro, se permitido. Vou utilizar um lençol para a mudança de decúbito do paciente, um material impermeável, se necessário, um forro para a região da cabeça, se necessário, colcha, edredom, cobertor. E aí eu tenho que lembrar, já com a cama limpa, eu vou esticar todo o lençol, colocar um impermeável se for o caso, necessário, colocar um lençol para a mobilização do paciente, que é a famosa travessa. Eu vou esticar toda a colcha, o lençol de cima, o cobertor, e depois eu vou enrolar todo esse material, né, na lateral. E aí, como mostra o desenho, a gente vai deixar essa cama pronta para que o momento que o paciente for entrar no leito, eu só cubro ele com o lençol. Então, esta é a cama de operado. Nós temos a cama fechada, que é a cama preparada para receber o paciente
que será admitido na unidade. A cama nunca foi ocupada por nenhum paciente, então a cama está totalmente fechada, né? O lençol todo esticado, a colcha esticada, o cobertor, e ela está totalmente montada, preparada, limpa, aguardando a admissão de um paciente. Agora vamos citar algumas posições do paciente no leito ou também pode ser em procedimentos cirúrgicos. Nós temos a posição de Fowler, é o decúbito elevado, permitindo que o paciente fique na posição de sentado. Então, Fowler é uma elevação da cabeceira. Este tipo de posicionamento também é muito utilizado dentro do centro cirúrgico para a realização de cirurgias neurológicas. Então, os decúbitos, as posições do paciente, pode ser tanto para ele estar no leito, dentro do quarto, do ambiente dele, mas também para procedimentos cirúrgicos. Então, esta é a posição de Fowler, quando o paciente está sentado na cama. Temos também a posição de semi-Fowler, um decúbito elevado, mas em aproximadamente 30 a 45 graus, ele está semi-sentado. O Fowler, ele é uma posição de 90 graus. Já o semi-Fowler, ele é semi-sentado, com uma elevação parcial da cabeceira. Em algumas macas, camas hospitalares já tem a degradação lá, a marca, onde você consegue mensurar se você chegou nos 45 graus do ângulo de elevação do leito para o paciente. Temos a região dorsal, que o paciente com as costas apoiadas no chão, no colchão, deitado, sem elevação da cabeceira ou das pernas. Então, o paciente está deitado no leito, em região dorsal. Nós temos a posição ventral ou prona, que o paciente com o abdômen apoiado no colchão, na verdade o paciente está de bruços, né? Esse paciente com o ventre encostado no colchão. E aí nós temos algumas figuras, ilustrações e também uma foto de um paciente em UTI, unidade de terapia intensiva, com intubação e um paciente que está em prona, na região ventral. Por quê? Em alguns procedimentos, é necessário utilizar essa região, essa posição ventral no paciente. Nós temos a posição genopeitoral, que é o paciente com o peito apoiado no colchão, os joelhos fletidos e elevação das nádegas. Essa é uma posição genopeitoral, que essa posição pode ser utilizada para vários tipos de procedimentos, para alguns tipos de curativos, para alguns tipos de tratamento, é utilizado essa posição genopeitoral. Nós temos a posição ginecológica, que o paciente com as pernas abertas e joelhos flexionados, com exposição da região genital. Essa posição é muito comum, utilizada no centro de parto normal, nas salas de parto, que você vê muito comum esse perfil de posicionamento dos pacientes. Temos a posição lateral, o paciente com a lateral do corpo apoiada sobre o colchão, podendo ser do lado direito ou do lado esquerdo. Normalmente é importante a gente proteger as proeminências ósseas do paciente, né, para ele não ficar muito tempo desconfortável, né? Mas é muito comum utilizar a posição lateral. Temos a posição SINS, que é o paciente em decúbito lateral esquerdo com o membro inferior esquerdo em extensão, ou seja, a perna esquerda esticada e o membro inferior direito discretamente flexionado, ou seja, a perna direita flexionada, discretamente flexionada. Então, nós temos aí na imagem, e essa posição é muito comum para procedimentos na região anal, uma lavagem intestinal, algum curativo. Então, essa posição é muito comum, utilizada para procedimentos na região anal.
temos a posição de Trendelenburg, que é o paciente com os membros inferiores mais elevados que a cabeça. Então, sempre os membros inferiores vai ficar mais elevado com a cabeça, né? Mais elevado do que a cabeça. Essa posição é muito comum utilizada em pacientes de pós-operatórios de varizes dos membros inferiores. Então, é uma posição comum para esses pacientes pós-cirurgias de varizes. Quando nós falamos em mudança de decúbito, é importante também falar das lesões por pressão ou úlcera por pressão. Essas úlceras por pressão, elas são causadas devido ao tempo que o paciente fica acamado. As proeminências ósseas do paciente causam uma pressão sobre o colchão, como nós podemos visualizar na figura. E esta pressão vai diminuir circulação sanguínea e oxigenação, nutrientes para as células. Essas proeminências ósseas estão demarcadas na figura, onde tem todos os pontos laranjas, são pontos de proeminências ósseas, que devem ser protegidos do paciente, né? Por isso que é importante mudar o decúbito do paciente, mudar as posições do paciente. Essas lesões que são causadas devido ao excesso de pressão das proeminências ósseas, elas têm categorias. Elas são classificadas em até 4 categorias. Quanto maior a pele afetada, a superfície afetada, maior é a categoria dessas lesões. Então, nós temos lesões que são superficiais, lesões que já vão adentrar na camada de gordura da pele. Lesões na categoria 3 são aquelas lesões que já atingem músculo. E categoria 4 são lesões extensas, grandes, que chegam a atingir a parte óssea. Muitas vezes essas lesões elas são necrosadas, tem tecidos mortos nessa pele, né? Então fica um tecido meio enegrecido, uma pele um pouco enegrecida. E para prevenir esses tipos de lesões por pressão, nós temos que realizar a mudança de decúbito do paciente. Em muitas instituições, nós temos um relógio que marca a mudança de decúbito do paciente. Então, a cada 2 em 2 horas, nós temos que movimentar este paciente para evitar esses tipos de lesões. Por isso que é muito importante nós conhecermos todos os tipos de posicionamento do paciente no leito. O relógio vai ser um orientador, um norteador dessas posições. Ele pode ser de vários modelos. Por exemplo, da figura. Tudo que é vermelho, o paciente vai estar em decúbito dorsal. Em verde, decúbito lateral esquerdo. Em amarelo, decúbito lateral direito. Então, de 2 em 2 horas, eu movimento esse paciente, eu mudo o decúbito do paciente. Com isso, eu vou estar diminuindo o risco, evitando essas lesões por pressão do paciente. Por isso, também é importante eu fazer algumas massagens, ativação de circulação dessas regiões. Quando a gente vai realizar um banho ao leito, né, fazer uma mudança de decúbito do paciente, eu faço uma suave massagem no local para que não ocorra essas lesões por pressão. Então, essas são as medidas de prevenção de úlcera por pressão. Quando nós estamos também montando o leito do paciente, estamos trocando uma cama do paciente, eu tenho que me preocupar em não ter nada embaixo do paciente, que os lençóis estejam totalmente esticados no leito. Por quê? Um lençol dobrado pode me ocasionar também uma lesão por pressão. Então, isto a gente tem que ter muito capricho na hora de fazer uma troca de leito, uma mudança de decúbito do paciente. Tomar cuidado para que não tenha nada abaixo do paciente. E falando um pouco de transporte do paciente, nós podemos transportar o paciente do leito, né, da cama para a cadeira,
ou do leito, da sua cama para a maca, ou da maca para a cadeira, da cadeira para a cama, né? Essas são normalmente as posições que nós movimentamos os pacientes. É importante sempre estar com 2 profissionais para realizar essas movimentações, para fazer uma movimentação, uma mudança com segurança para o paciente. Quando eu transporto o paciente do leito para a cadeira, eu vou ter de usar alguns materiais, que são lençol para realizar essa transferência com uma maior segurança, a cadeira de rodas ou uma cadeira de banho ou até mesmo uma poltrona desse paciente. Todo procedimento tenho que orientar o paciente sobre o procedimento, efetuar o procedimento no mínimo em 2 profissionais. Para realizar este procedimento, eu vou lavar as minhas mãos, retirar o excesso de cobertas em cima do paciente, sentar o paciente na cama o mais próximo possível da beira da cama, desde que haja condições para isso. Orientar o paciente para manter os membros superiores sobre o abdômen, então, em cima, literalmente, da barriga, ele vai manter os membros superiores dele, os braços. Um profissional segura o paciente pela região do tórax, a região do peito, com o braço sob a axila do paciente, e o outro profissional segura o paciente pelas pernas. E ambos, os 2 profissionais, ao mesmo tempo, deverá erguer, levantar o paciente e colocar o paciente na cadeira, né? Vamos posicionar o paciente confortavelmente na cadeira e efetuar o transporte. Se eu for fazer esse procedimento da cadeira para o leito, eu utilizo a mesma técnica. Um profissional segura no tórax do paciente e o outro profissional segura nas pernas do paciente. Se eu estiver utilizando algum lençol de mobilidade, ambos os profissionais vão segurar pelo lençol para fazer essa mudança de decúbito do paciente. Agora, se eu estou numa mudança de leito para a maca, né, ou de maca, o transporte de maca para o leito, primeiramente eu também tenho que orientar esse paciente sobre o procedimento, efetuar o procedimento no mínimo com 4 profissionais, no mínimo 2 profissionais, mas o ideal seria de 4 profissionais, lavar as mãos, retirar o excesso de cobertas em cima do paciente, posicionar o paciente na beira da cama o mais próximo possível da maca, orientar o paciente para manter os membros superiores no abdômen também, né? E orientar o paciente para os membros superiores no abdômen e os membros inferiores, se ele puder nos auxiliar, ok, auxiliar a enfermagem. Caso contrário, orientar o paciente com auxílio do lençol de transporte, todos os profissionais vão erguer, levantar o paciente ao mesmo tempo e colocar este paciente na maca ou colocar esse paciente no leito, né? Principalmente, nós utilizamos esse tipo de transporte e transferência do paciente nos processos cirúrgicos. O paciente vem do centro cirúrgico, ele não pode levantar a cabeça, ele vem em uma maca de transporte, ele vai ter que ir até o leito, a cama dele. Então, nós temos que elevar a maca no nível da cama do paciente. E aí, todos os profissionais, né? 2 ou 4 profissionais, 2 de cada lado, com segurança, pede para o paciente não levantar a cabeça, apoie os braços do paciente em cima da barriga dele e juntos, né, todos os profissionais ergue o paciente e coloca o paciente na cama ou na maca, dependendo do local de origem. E aí sim é feita uma movimentação. Essas movimentações têm que trazer segurança para o paciente, porque é um alto risco de queda, do paciente ter uma queda, ou ter um evento dentro do hospital. E isso é um agravo para a saúde do paciente. Vamos falar da avaliação do paciente, que é feita na admissão e todas as vezes que o profissional prestar uma assistência ao paciente. Na admissão, a avaliação deverá ser mais completa, pois servirá com base para futuras avaliações. E a avaliação inicial consiste em quê?
numa entrevista, você vai conversar com o paciente, coletar dados desse paciente, no exame físico e na aferição de sinais vitais. Dentro de um ambiente hospitalar, de acordo com a categoria profissional, cabe ao profissional enfermeiro fazer a entrevista e o exame físico. As aferições de sinais vitais cabe ao profissional técnico de enfermagem. Quando nós falamos de exame físico do paciente, quem vai examinar este paciente, essa ação é privativa do profissional enfermeiro. Porém, o técnico de enfermagem deve saber o que deve ser observado, porque ele realiza observações. Então, o técnico de enfermagem precisa saber o que compreende esse exame físico, porque ele vai fazer observações e relatos de todas as não conformidades, de todos os achados dentro do exame físico do paciente. E o exame físico deve seguir um padrão céfalo-caudal, né? Da cabeça até os pés, começando pela cabeça e vai até os pés. Primeiramente, numa avaliação neurológica, observar nível de consciência, déficit neurológicos, capacidade de compreensão. E como que o técnico de enfermagem realiza esse exame físico? Perguntando para o paciente como que ele se sente, o nome dele completo, né, se ele sabe onde ele está. Essas pequenas perguntas, essas ações, já deixa o técnico de enfermagem observar o nível de consciência do paciente. Caso o técnico de enfermagem encontre qualquer incoerência de respostas do paciente, que ele perceba que esse paciente está um pouco confuso, desorientado, ele deve acionar imediatamente o enfermeiro. Na avaliação da cabeça, tem que observar se tem algumas cicatrizes, alguns traumas, sangramentos, deformidades, acuidade visual, se o paciente enxerga, né? Acuidade auditiva, se o paciente ouve, sensibilidade de olfato, né, do cheiro ou do paladar, presença de dentes, né, ou uso de próteses. Próteses são dentaduras, são óculos, né? Então, tudo isso nós observamos numa avaliação da cabeça. E o técnico de enfermagem tem que estar ciente, porque ele também tem que observar se tem traumas, se está com algum sangramento na cabeça, se tem dentição, se usa prótese. Na avaliação do pescoço, a avaliação cervical, é observado uma mobilidade, se o pescoço movimenta, se tem presença de cicatrizes. Na avaliação do tórax do paciente, tem que observar alterações dos movimentos respiratórios, porque movimentos respiratórios faz parte dos sinais vitais. Então, o técnico de enfermagem tem que observar se o paciente tem apresentando esses movimentos respiratórios. Se tem alguma presença de cicatriz ou alguma presença de deformidades. Lembrando sempre que qualquer observação que o técnico de enfermagem realizar durante o exame físico, ele tem que comunicar imediatamente ao profissional enfermeiro. Depois, o exame físico segue para a região abdominal, onde vai avaliar a presença de ruídos dentro do abdômen, tumores, cicatrizes, se tem drenos, né? Sempre lembrando que o exame físico é realizado pelo profissional enfermeiro, mas o técnico tem que ter esse conhecimento do que é o exame físico, porque ele vai prestar atenção nas alterações do exame físico, ele vai fazer observações e, tendo alguma alteração, ele deve comunicar ao profissional enfermeiro do setor. Nos membros superiores e inferiores, observar mobilidade, se está movimentando, se tem força, se tem alguma cicatriz, alguma deformidade, alguma lesão, né? Na parte gênito-urinária, examinar somente, se necessário, e sempre na presença de outro profissional. A gente nunca vai fazer uma avaliação ginecológica, avaliar a parte ginecológica de um paciente sozinhos. Sempre temos que ter o outro profissional para fazer essa avaliação. E lá nós vamos observar, isso se for necessário. Nós vamos observar o quê? Se tem alguma lesão, né? Se tem alguma presença de secreção visual,
né? É isso que a gente vai observar. Se tem alguma deformidade. De uma avaliação geral do paciente, nós observamos a integridade da pele do paciente, se nessa pele não tem nenhuma lesão, nenhuma queimadura, nenhum machucado, nenhum arranhão, hábitos alimentares, como que esse paciente tem o hábito de se alimentar, hábitos urinários, hábitos intestinais, se ele tem eliminação vésico-intestinal todos os dias, doenças prévias, né? Se ele tem alguns antecedentes familiares de doença, se faz uso de algum medicamento, se usa algum tipo de droga, lícitas ou ilícitas, né? Isso faz parte de uma anamnese, que é privativa do profissional enfermeiro também. E por fim, aferir sinais vitais e medidas antropométricas. Os sinais vitais dessas medidas antropométricas são aferidas pelo profissional técnico de enfermagem. Sinais vitais: frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, temperatura, né? Medidas antropométricas. Eu vou pesar o paciente, vou medir a altura do paciente. Se o paciente for um neonatal, nós verificamos perímetro cefálico, a circunferência da cabeça do paciente, a circunferência do tórax, da região abdominal e também a altura. Essas são as nossas medidas antropométricas. Então, pessoal, por hoje é só. Tenham uma boa aula e até o próximo tema.